Os irmãos lembram que eu estava fazendo a exposição do livro de Abacuque, né? Vocês lembram, né? E aí hoje vai ser a segunda parte, né? Nós expomos aí da última vez, aí, no dia 22/12/2024, pela manhã, Abacuque capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, né? E hoje nós vamos ler aí Abacuque capítulo 1, do versículo 12 ao capítulo 2, versículo 1. Então, continuaremos lá em Abacuque, né? Porém, no capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 2.1. O tema da nossa pregação, irmãos, hoje é confiança em Deus em meio às dúvidas e injustiças. Então, nosso tema, confiança em Deus em meio às dúvidas e injustiça, né? Acho que é um tema bem assim, próximo da nossa realidade também nos dias de hoje, né? Haja visto que temos aí vimos grandes injustiças, né? E grandes dúvidas nos pairam aí nos dias de hoje, neste mundo em que vivemos. E o objetivo da nossa pregação aqui hoje, né, é mostrar como Abacuque dialoga com Deus sobre as injustiças ao seu redor e como ele encontra confiança nas promessas de Deus. Então, mediante o que está acontecendo, nós vamos aprender que como Abacuque dialoga com Deus. E veremos aqui que é um diálogo bem angustiante, né, mas bem verdadeiro, né, o qual nós tiramos uma grande lição aí com esse diálogo. Vamos ler então aqui Abacuque capítulo 1, do verso 12, né, ao capítulo 2, versículo 1. Começa assim Abacuque dizendo: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, o meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabelecestes para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Oremos. Querido Deus e amado Pai, diante estamos, ó Deus, da Tua palavra, cujo nosso objetivo, ó Deus, é aprender com esse diálogo de Abacuque, ó Pai, como nos apresentar diante de Ti, ó Deus, as nossas angústias, as nossas queixas. Pai, as dúvidas são frequentes e comuns, as nossas queixas também são frequentes e comuns, ó Deus, mas jamais, ó Pai, Senhor, permita que nós percamos a nossa fé diante algum aparente silêncio do Senhor em nossas vidas. E a Tua resposta, Deus, quando vier às nossas vidas, aos nossos questionamentos, que sejamos prontos, ó Deus, para ouvir, prontos, ó Pai, para aceitar a Tua vontade, porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso soberano. E essa oração que nós fazemos, em nome de Jesus, amém, Senhor Deus, amém. Irmãos, contextualizando os irmãos aqui, a gente vai fazer uma breve recapitulação, do que é o livro de Abacuque. É um livro pequeno, com 3 capítulos, e ele inicia o primeiro capítulo com várias queixas, várias dúvidas, Ou seja, é um dos profetas, dos poucos profetas, que leva a queixa dos homens a Deus, que ao contrário dos demais profetas, Deus é quem trouxe as situações até o profeta. Aqui é o contrário,
É o profeta Abacuque que leva as queixas, que leva as dúvidas, que leva as lamentações, que leva os sofrimentos, as angústias até Deus. Então ele inicia o capítulo 1 com com essas perguntas a Deus, perguntando a Deus, vamos só recapitular aqui, no versículo aí, 1 até o 11, ele clama, naquela época, o povo de Judá estava distante do Senhor. E o que acontece quando o povo fica distante do Senhor? Vem aí sofrimentos, vem aí uma série de consequências, assim como o irmão Ari bem disse aqui hoje na escola, quem esteve aqui hoje ouviu o irmão explanando aqui muito bem, Às vezes as consequências das nossas vidas são naturais, coisas corriqueiras do dia a dia, o desemprego, enfim, desajustes ali na escola com os filhos, mas que algo pode ser resolvido. Mas muitos dos problemas da nossa vida é causado pelas consequências dos nossos pecados. E Judá passava por esse período ali, período em que o povo se afastou de Deus. E o que acontece quando o povo afasta de Deus? Naquele contexto lá, violência, iniquidade, opressão, destruição e violência. A violência de novo aparece aqui, litígios e surgem discórdia, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. E a justiça também é torcida. Então, isso é o contexto daquela época. Abacuque vendo o seu povo passando por todos esses problemas. E ele, como profeta, ele fez a sua parte. Levou a Deus as reclamações acerca do seu povo. Ele não elimina ali a queixa, não elimina ali a responsabilidade do seu povo. Ele leva a Deus isso aí. Esperando o que de Deus? Uma resposta. E essa resposta para Abacuque, seria, o que ele esperava era o seguinte: não, calma, Abacuque, Deus falando para ele, eu vou resolver esse problema da nação. Vou trazer um avivamento aqui, eles serão avivados e voltarão para mim. Abacuque pensava assim. Abacuque desejava isso. Porque apesar de estar vendo ali uma série de problemas acontecendo ali, no seu dia a dia, ele tinha esperança de que Deus traria avivamento e não sofrimento, para trazer o povo de volta. Mas qual é a resposta de Deus? Nós vamos ver aqui no verso 6, para a gente recapitular, Ele vai trazer um povo, chamado caldeus, para trazer disciplina àquele povo. E ele, na resposta a Abacuque acredito que tinha ali uma certa expectativa, mas Deus o frustra nessa expectativa. Ele fala que vai trazer um povo chamado caldeu, um povo da Babilônia, um povo muito ruim, um povo perverso. Aqui algumas características aqui, que qualifica o povo, os caldeus, uma nação cruel e impetuosa, eles apoderar-se de moradas que não são suas, serão pavorosos e terríveis, fazem suas próprias leis, cavalos são mais ágeis, mais ligeiros do que leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, reúnem os cativos como ajunta areia, ou seja, ajunta todo o povo cativo ali, ajunta como se fosse um monte de areia, forma desumana, Os príncipes são motivos de riso para eles, riem de toda a fortaleza. Então, um povo muito cruel, Mas aqui Deus, no verso 11, já para introduzir a nossa pregação aqui, no verso 11, Deus já antecipa aqui o julgamento para esse povo. E qual que é aqui o posicionamento de Deus para com esse povo aqui, já no verso 11, Deus já dando aqui o destino desse povo, aqui, olha, diz assim no verso 11, tornam-se culpados, estes cujo Deus é a própria força. Então, vamos fazer tudo isso, lembrando que os caldeus, estão sendo usados por Deus para trazer justiça a Judá, a trazer disciplina ao povo de Deus, que ora tinha distanciado da presença do Senhor. Deus é Deus, irmãos, Ele pode usar, nas nossas vidas aí, nós às vezes não entendemos porque certas coisas acontecem, mas Deus é Deus, Ele pode usar de uma nação ímpia, perversa, cruel, assim como eu li aqui as qualificações, para trazer disciplina ao seu povo. E é assim também até nos dias de hoje, se a gente for olhar o que acontece ao nosso redor. Deus é Deus, Ele tem seus métodos e não cabe a nós questionarmos esses métodos. Basta confiar, porque em tudo que Ele faz tem um
propósito. Nada que Deus faça sem propósito. E aí entra no verso 12, né? Abacuque dizendo a Deus, onde aqui eu separei, né, essa fração que nós lemos hoje em 3 estruturas, né? Essa estrutura que leva, né, que liga essa ponte do início do texto aí, até onde a gente quer chegar no final do texto. A primeira estrutura vamos falar sobre reconhecimento da soberania de Deus, que vai Abacuque 12 e 13. A segunda estrutura, nós vamos falar a dúvida e a esperança de Abacuque, que é a do 14 ao 17. E a terceira, e a chave de tudo isso aí, que nós vamos entender no final, é a decisão de esperar em Deus, que é Abacuque 2, verso 1. E, amados, diz assim o verso 12: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. O Senhor puseste aquele povo para executar juízo, tu, ó rocha, o estabelecestes para servir de disciplina. Aqui Abacuque está diante desse problema, correto? Nós lemos aqui o grande problema, né, revelado a ele por Deus. O que vai acontecer com a tão querida nação dele? Várias coisas irão acontecer. Assassinatos, né, em massa, né, invasões de propriedades pelos caldeus. As propriedades não eram dos caldeus, mas eles iam invadir, apoderar-se daquilo tudo ali, enriquecer de forma errônea, né? A opressão em cima dos menos favorecidos. Abacuque diante desse grande problema. Mas no verso 12 nos mostra que ele tem a atitude mais assertiva que um cristão pode ter, que é focar na solução. No verso 12, a gente mostra para nós que ele não foca no problema, Kennedy. Ele não foca no grande desafio que ele tem. Ele foca na solução. E qual é a solução que ele foca aqui no verso 12? Deus. Quem é Deus? Vamos ler aqui novamente, mas de forma agora a entender, né, o que Abacuque de fato quer dizer aqui no verso 12. Não és tu desde a eternidade? Então ele está falando do Deus da eternidade. Não és tu o Deus da eternidade? Essa reflexão de Abacuque aqui sobre quem é Deus vai embasar os questionamentos dele. Então ele está ciente aqui que Deus é o Deus da eternidade, ou seja, o Criador de todas as coisas, né? E aqui, no segundo tópico, ó Senhor, meu Deus. 2 atributos aqui. Aqui a gente está falando aqui, né? Ó Senhor, meu Deus. O Senhor, a palavra no hebraico aqui é Elohim, ou seja, existe o existente, né? O eu sou lá de Moisés, lembra da sarça ardente? Esse é o Deus verdadeiro, o qual Abacuque, com muita sabedoria, né, começa a refletir. Não é tu Deus da eternidade? Não é o Senhor, o eu sou lá de Moisés? Não é o Senhor santo, separado, né, imaculado? Ele começa a refletir sobre os atributos de Deus e quem é Deus, para embasar aqui o questionamento. O Senhor puseste aquele povo para executar juízo, ou seja, que ele se convence que Deus, esse Deus justo da eternidade, o Elohim, né, o Deus lá apresentado a Moisés, o eu sou, né, é quem levantou um povo para pôr juízo e disciplina no povo de Israel. Povo este, o povo da aliança com Deus. E por ser o povo da aliança com Deus, é que Abacuque ali, na linguagem de hoje, os jovens falam bugar, né? A mente de Abacuque dá uma bugada ali, sabe, Elimar? Puxa, peraí, o Senhor, com todos esses atributos, permitirá que um povo ímpio julgue o seu povo, o povo da aliança de Deus? Justo, né, o questionamento de Abacuque. E é nisso aí que nós devemos aprender uma aplicação aqui, né, trazer para os nossos dias, né, mediante as dúvidas, incertezas, levar um diálogo sincero com Deus. Amados, Deus não acha ruim de nós levarmos a Ele com sinceridade de coração, as nossas dúvidas. E aí eu convido os irmãos a pensar aí em cada um, lógico, né? Todos nós temos as nossas dúvidas, temos as nossas preocupações aí. Pensem nisso,
não deixem de, com sinceridade, né, levar esses questionamentos a Deus através de um diálogo honesto. Então, aqui, Abacuque começa reconhecendo a soberania de Deus, ele afirma que Deus é eterno, santo e justo. O profeta reconhece que os caldeus foram levantados por Deus para um propósito de disciplina. E como eu disse, né, em tempos de incerteza, devemos lembrar que Deus está no controle e que Ele usa até mesmo nações ímpias para cumprir o seu propósito, os seus propósitos divinos. Então, amados, aqui nós aprendemos essa lição. Não importa, né, o que Deus irá fará, da forma que Ele fará, como Ele fará. Importa que nós devemos confiar tão somente que Ele está no controle de toda a nação, mesmo diante do aparente triunfo do mal, né? Essa aí foi a grande ideia da última pregação que eu trouxe para os irmãos. Já no verso 13, nós vamos ler aqui o verso 13, para entender essa parte da primeira estrutura aí, né, junto com os irmãos, diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Então, Abacuque aqui continua, né, trazendo uma dúvida amarga, né? E aqui a gente vê que ele está perplexo. Está perplexo diante desse contraste. Por um lado, todos os atributos de divindade de Deus, que o coloca verdadeiramente como nosso Senhor e nosso Deus, o qual nós aqui, da Primeira Batista, cremos. Por um outro lado, o método de Deus para tratar e trazer disciplina desse povo. Então, ele fica perplexo. Será que não tem outro jeito? Será que não tem outra forma? Será que precisamos passar por tudo isso para trazer disciplina ao povo? Mas mal sabe Abacuque, né? Ou no seu coração, com a grande fé que ele tem, é que Deus estava fazendo isso aí para trazer o povo de volta à sua presença. Lembra que eu falei que a gente não deve questionar os métodos, não deve questionar as formas que Deus faz justiça e nos traz disciplina? Então, Deus tem um propósito nisso aí, trazer disciplina ao seu povo para que eles, então, possam voltar para Deus. Então, fica uma lição para a gente, continuar na presença do Senhor sempre. O irmão Ari explanou aqui para nós a lição hoje pela manhã sobre Jó. Eu não sei se teria outro homem, né, na face da terra que passaria por tudo que ele passou e continuou fiel a Deus. Perdeu tudo, falo tudo, literalmente tudo. Saúde emocional, a família, bens materiais, tudo, e continuou firme na presença do Senhor, mas lá foi por permissão de Deus. O que acontece é que nós, usando o normal uso do nosso livre-arbítrio, nos distanciamos de Deus, e aí vem as consequências, né, irmãos, por distanciarmos de Deus, e tais consequências, às vezes, né, machuca, né, nos deixa preocupados, nos deixa, assim, sem chão diante das realidades, né, mas que sejamos nós, povo vigilante. Nós vamos ver que no finalzinho da postura de Abacuque, sejamos nós vigilantes o tempo todo em fé em Deus, mesmo com questões de dúvidas ao nosso redor. Vivemos num mundo hoje, né, cheios aí de coisas que nos deixam perplexos, assim como Abacuque está perplexo aqui. Se a gente olhar ao nosso redor, né, irmão Kennedy, veremos coisas que nos deixam perplexos. Tamanha imoralidade, tamanha iniquidade, tamanha soberba do homem, tamanha corrupção no nosso meio, tamanha opressão, tamanha injustiça. Nossa, se a gente for olhar ao nosso redor, irmão, são tantas coisas aqui que essa passagem é até atemporal, serve até para os dias de hoje, que só muda aqui o contexto da invasão aqui, mas tudo está ao nosso redor ainda presente, basta a gente não querer fechar os olhos. E é para não fechar os olhos mesmo, porque quanto mais a gente vê isso acontecendo, mais nós devemos aproximarmos de Deus. E aí, né, esse verso 13 nos traz aqui que Abacuque está perplexo com a tolerância de Deus ao mal. Ele se pergunta como Deus tão puro pode permitir que os ímpios prosperem.
E aí, irmãos, essas dúvidas, né, essas dúvidas de Abacuque refletem as nossas próprias dúvidas. Quando enfrentamos injustiça, precisamos levar essas dúvidas a Deus em oração, confiando que Ele ouve e responde. Então, nosso posicionamento aqui de cristãos não é ficar com a dúvida, calado, reclamando, murmurando, e nem questionando a Deus. É em oração. Lembra que o objetivo dessa pregação de hoje é aprender com o diálogo sincero que Abacuque teve com Deus? É em oração levar essas dúvidas, essas questões para Deus. Em oração. Né? E aí, nossa intimidade com Deus vai mandar muito nessa hora, né? Então, aquele irmão que fica aí semanas sem orar, semanas sem ler a palavra, sem vir à igreja, né? Sem estar em comunhão com os irmãos, e aqui nós, para a honra e glória do Senhor, temos aqui a Escola Bíblica Dominical, né, irmã Ari, que é tão rica, né? Eu acho, assim, interessante que nós prezamos pela Escola Bíblica Dominical como algo, assim, de primícia da nossa igreja, né? E aí, uma chamada de atenção aos irmãos que não costumam vir à Escola Dominical, que venham sempre para ter esse enriquecimento, né? Para ter essa proximidade e conhecer melhor Deus. Então, nossa postura é essa, em oração buscar ao Senhor. E a igreja nossa, para a honra e glória do Senhor, tem todas essas qualificações aí, né? Lógico, né, que a cobertura divina e espiritual, que sem o Espírito Santo pairar sobre os corações dos dirigentes, dos ministérios, né, que aqui estão, nada, esse templo passa de um templo somente, né? Mas a direção de Deus é importantíssima para isso. Então, temos aqui, na nossa igreja, para a honra e glória do Senhor, essas ferramentas que podem ajudar os irmãos aí, né, a levar em oração, através da intimidade com Deus, as suas dúvidas até Deus. Não leve para o ser humano é falho. Leve a Deus. Tudo bem que o seu cônjuge ao seu lado, também cristão, né, devemos confessar os nossos pecados, né, nossos problemas aos irmãos cristãos, né, mas, de fato, sabendo que a providência e a solução vai vir somente de Deus. A segunda estrutura, nós vamos ver aqui, né, a dúvida e a esperança de Abacuque, que está do verso 14 ao verso 17. Vamos ler aqui primeiro o verso 14. Porque trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam e não tem quem os governe. Ou seja, aqui Abacuque já sabe o que vai acontecer. E aqui faz uma comparação, né? O homem será diminuído como o peixe do mar, que não tem governo. São animais que não, vamos dizer assim, vulneráveis. Né? Tanto é que para você pescar um peixe é muito fácil. Né, Renan? Você que é pescador profissional aí. Ó. Colocar uma isca no anzol e jogar. Ele não olha o anzol, ele olha a isca. Então, ele não tem governo sobre suas próprias decisões. E aqui é comparado, né, um homem vai ser comparado a peixe nas mãos dos pescadores, que são os caldeus, tratar os homens como peixe. Né? No verso 15, o inimigo pesca a todos com anzol, apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Aqui o verso 15, Abacuque está dizendo que ele já viu isso acontecer. Os caldeus faziam isso de fato. Prendiam o anzol no nariz, né, até doeu só de eu mexer aqui no nariz, imagina com o anzol preso ao nariz. Eles traziam os cativos com anzóis presos ao nariz, jogava rede sobre eles para juntá-los. Isso de fato acontecia, irmãos, no estudo que nós fizemos aqui, para chegar a essa pregação para os irmãos. Tão grande a crueldade, e a gente vê aqui um sentimento de quê? De vulnerabilidade por parte dos cristãos. A nação de Israel estava vulnerável a um povo ímpio. Olha que tristeza. Tudo, não esqueçamos, né? Não é porque Deus é ruim, não. É por consequência do distanciamento de Deus. Essa é só uma forma que Deus estaria usando para disciplinar o seu povo e trazê-lo de volta. Não esqueçam disso, porque senão nós não vamos, né, entender a mensagem. Então, Deus usa até de nações ímpias para trazer disciplina ao seu povo. E aqui não era diferente. E aqui nós vemos a vulnerabilidade, né? E com relação à vulnerabilidade, nós às vezes nos sentimos, né, nesse mundo também vulneráveis às questões do nosso dia a dia aí, né? Enfim, eu acho que a pandemia retrata muito bem essa vulnerabilidade. A gente estava em Itabirito ainda, né, quando veio a questão da pandemia.
Nós nos sentimos fracos, André, e vulneráveis, nos sentimos? Acho que os irmãos vão lembrar, não sei se eu saio de casa, não sei se eu vou fazer compra, não sei se eu peço para trazer, quem vai trazer, não sei se está contaminado. Irmãos, nós ficamos assim, acho que o melhor exemplo para tratar a vulnerabilidade foi o que nós passamos com a pandemia. E ali, né, a igreja que estava firme em Cristo, né, passou com a convicção de que o Senhor estava no controle. Ai daqueles que não tinham essa convicção, né, irmãos? Muitos morreram, né, quando você está desesperado, né, por desespero. O desespero gerou outras doenças que culminaram na morte. Muitos morreram, né, sem esperança de que Deus estava no controle. Mas nós, né, para a honra e glória do Senhor, temos aí, né, esse Deus que nos orienta em meio até mesmo a dúvidas, né? Então, as dúvidas que Abacuque reflete são as nossas próprias, aí, nesse caso. E aí, temos aqui, né, uma reflexão, uma aplicação, devemos reconhecer que a injustiça pode prevalecer temporariamente, mas Deus, em sua justiça, não permitirá que ela dure para sempre. Então, fiquemos tranquilos, né, que Abacuque está ensinando para nós aqui que a injustiça não prevalece para sempre. Não esqueçam disso, irmãos, porque senão ficaremos na condição de vitimistas aí, reclamando do que está ruim. Né? E quando a gente crê em Deus, que Ele está no controle, a gente sai da condição de vitimista para protagonista, ou seja, protagonismo em pregar o que Deus tem para a frente, né? Pela frente, embora Ele não fale o tempo que Ele vai agir, mas sempre mostrar para as pessoas, calma, Deus está no controle. Essa frase, ela é muito poderosa. Calma, Deus está no controle. Você está falando para a pessoa que está ali no olho do furacão, ali, em meio a toda a situação, que Deus, mesmo estando ali, né, ela vulnerável, se ela continuar crendo no Senhor com fé, assim como Abacuque faz aqui, Ele estará no controle, e essa injustiça será de forma temporária e não duradoura. E aí partimos então aqui para a estrutura número 3, né, que é a última estrutura, que é a decisão de esperar em Deus, que está aí no capítulo 2, no verso 1. Decisão de esperar em Deus. E para mim aqui essa é a chave, irmãos. Vamos ler juntos? E aqui é Abacuque dizendo, tá? Qual é a posição dele? Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? Então, Abacuque aqui, diante de tudo, né, porque até então havia o silêncio de Deus. Aliás, havia uma resposta de Deus, mas não aquela que ele esperava. E a resposta que Deus deu aqui no capítulo 5, no versículo 5 em diante, foi uma resposta que agravou a crise de Abacuque, não aliviou em nada, apenas agravou a crise de Abacuque, e o que o fez refletir sobre quem é Deus, lembra no verso 12? E o que fez ele refletir sobre esse contraste, a divindade de Deus e os métodos que seriam usados para trazer justiça ao povo. E aqui ele tem a melhor decisão, no versículo 1, né? E qual é a melhor decisão, irmãos? Estarei na minha torre de vigia. Torre de vigia aqui era uma torre que era anexada aos muros dos castelos, né, ou das cidades, e essa torre ficaria num lugar alto, com boa visibilidade. Ou seja, dessa torre de vigia, já fala torre de vigia, né, conseguiria ver o que estava muito adiante, porque a visibilidade era muito boa. E Abacuque decide estar no melhor lugar, para quê? Para esperar a resposta de Deus. Qual é a grande lição que nós tiramos disso aí? Nós devemos também ter a mesma atitude que Abacuque teve. Esperar e confiar, com fé, na resposta de Deus. Haja vista que logo no capítulo 2, que nós vamos explanar aqui, expor na próxima pregação, nós vamos ver que a resposta de Deus vem para Abacuque, dizendo primeiramente para ele, que o justo só viverá pela fé. Então, Abacuque nos ensina, não devemos nos precipitar, não devemos ter expectativas falsas acerca dos problemas e dúvidas que apresentamos a Deus, porque a gente não pode roubar os problemas de Deus, né, irmã? Se a gente orou a Deus entregando para Ele, nós vamos roubar o problema de volta? Não. Se entregamos a Deus os problemas em oração, devemos, então, confiar que tão somente Ele vai agir, mas no tempo certo e da forma certa. E o tempo de Deus é perfeito em nossas vidas. E essa é a mensagem que eu deixo
para os irmãos hoje, finalizando que, mediante tudo que está acontecendo na sua vida, de dúvidas, de amarguras, né, você tem a melhor posicionamento, né, possível, que é o posicionamento do verdadeiro cristão, que é se posicionar na sua torre de vigia, para esperar o quê? A resposta certa de Deus, que vem no tempo certo. Né? Então fica aí essa mensagem para os irmãos, né, cuja grande ideia dessa pregação é: podemos confiar na justiça e no tempo de Deus, mesmo em meio às inúmeras dúvidas e amarguras de nossa vida. A grande ideia, gravem aí para vocês, né, levar no coração de vocês. Podemos confiar na justiça e no tempo de Deus, mesmo em meio às dúvidas que nos pairam. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe todos os irmãos. Vamos orar, né? Pedindo a Deus para que Ele nos ajude, né? Em nossa vida aqui, nessa caminhada como cristãos, a aprender junto com Abacuque, esse grande profeta, né? Essas lições. Ó Deus, diante do Senhor estamos, ó Pai, após ouvirmos a Tua palavra, pedindo ao Senhor, ó Deus, que nos ajude. João 15,5 vai nos dizer, na parte B do versículo: sem mim nada podeis fazer. Sabemos, ó Deus, que há um futuro que nos aguarde, ó Deus, que é o futuro da vinda de Jesus em nossas vidas, Pai. E quando essa vinda vier, ó Deus, nós estaremos preparados, ó Pai, para irmos, ó Pai, diante do Senhor, morar nas regiões celestiais contigo, ó Deus. Mas até que esse dia chegue, ó Pai, passaremos por provações, assim como o Senhor disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E que nós, ó Deus, ao ouvirmos a palavra aqui de Abacuque, ao ouvirmos, ó Deus, o que esse profeta, Deus, nos trouxe aqui de aprendizado, podemos ter, ó Deus, a sua postura, primeiramente, de, mesmo diante de questões angustiantes, levar, através de um diálogo sincero com o Senhor, essas questões. Levar ao Senhor, ó Deus, a pedido de resposta para essas questões, ó Pai. E segundo, ó Deus, nós aprendemos que nós devemos esperar e com fé no Senhor a resposta que virá no tempo certo de Deus. Não o nosso tempo, ó Deus, não o tempo que nós designamos para acontecer as coisas, mas sim no tempo certo do Senhor. Nós aprendemos também, ó Deus, que o justo só viverá pela fé. E essa é a oração, ó Deus, que eu te faço hoje, nesta manhã, pedindo ao Senhor que abençoe a todos que aqui estão, ó Deus, que estão nos ouvindo aí pelos canais da internet, que o Senhor possa, Deus, abençoá-los com essa palavra, colocando no seu coração que, embora aparente triunfo do mal esteja existente, devemos crer que Deus está no controle e que Ele sim dará a resposta para as nossas dúvidas, nossas angústias, no momento certo e no tempo certo, que é o tempo de Deus. Pedimos ao Senhor, com a esperança de que o Senhor trabalhará em nossos corações. E essa é a mensagem, ó Deus, que o Senhor, neste momento, ó Pai, coloca em nossa igreja. Muito obrigado, Deus, por tudo. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus.